Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre Deus, tá? E nesse vídeo aqui o tema vai ser o seguinte: como uma pessoa pode ser salvo, ok? Por Deus e por Jesus Cristo, tá? Bom, a primeira coisa é que não existe uma promessa de salvação, tá? No Antigo Testamento, né? Só existe uma promessa de uma salvação eterna no Novo Testamento, né? Significa que o único livro, tá, que fala abertamente a respeito de uma salvação eterna no mundo inteiro, tá, é somente o Novo Testamento. Significa que essa mensagem é uma mensagem que é trazida exclusivamente pelo Messias Jesus Cristo, ok? É evidente que qualquer pessoa que ler o Antigo Testamento vai encontrar informações ali que apontam fortemente para a ideia, tá, de que Deus tem um juízo eterno, tá, e que existe uma vida eterna, né? Como, por exemplo, os Salmos, né? No livro de Salmos você vai ler muitas coisas semelhantes a isso daí. Até mesmo determinada conclusão que o rei Salomão tem no livro de Eclesiastes, em que ele diz assim: a suma de todas estas coisas é: teme a Deus e seus mandamentos, porque Deus fará vir à luz todas as coisas. Né? Significa que o rei Salomão está falando de uma coisa que vem depois da morte, né? Então, só que a mensagem da salvação, tá, é Jesus Cristo Messias, tá, ok? Significa que, eu já falei, tá, que qualquer Messias ou qualquer expectativa de que haja um outro Messias, ele automaticamente tem que ser ou melhor do que este Messias, Jesus Cristo, tá? Ou ele então vai ser o contrário de Jesus Cristo, tá? Para que se espere um Messias, uma vez que já tem um que é Jesus Cristo, tá? Ou este Messias vai ser o contrário de Jesus Cristo, ou vai ser alguma coisa muito melhor que esse Messias aí, tá? Ok? Então vamos lá. Bom, e falando sobre ser salvo, tá? A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre essa prática nojenta no olho, tá? Se você já sentiu essa prática nojenta no seu olho, tá? Eu te pergunto o seguinte: quando se fala de Deus e de Jesus Cristo, tá? Ou seja, porque quando se fala de Deus é muito contraditório, que é isso mesmo que eu vou falar. Mas quando se fala de Deus e Jesus Cristo, ou seja, a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, as duas coisas juntas. Pronto. Né? Com esse raciocínio de um Antigo Testamento que tem um Novo, e de um Novo Testamento que também tem um Antigo, que eu também não acredito só no Novo Testamento, já falei isso daí também já, tá? Ok? Esse pessoal que prega somente o Novo Testamento, o objetivo deles é avacalhar o ensinamento de Deus, tá? Ok? Então, considerando o Antigo e o Novo Testamento, isso que pratica magia negra no seu olho, é a favor de um Antigo Testamento sem um Novo Testamento? Ou então a favor de um Novo Testamento sem um Antigo Testamento? Sim, sim. Isso daí, tá? Preste atenção. Falando principalmente de quem acha de um Novo Testamento associado com o Antigo Testamento, né? Isso que encosta o cu no seu olho é contra Deus ou a favor? Olha, Jorge, é contra. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa muito boa, tá? É muito bom, tá, que o indivíduo que pratica magia negra, que encosta a furinga no seu olho, seja contra Deus. Ok? Significa que você que vem a crer em Deus, e Deus está numa vantagem tremenda. Ok? É como se fosse assim, ufa, ainda bem, né? Mas se uma merda dessa que encosta o furingo no olho dos outros, ele considera que este livro, tá, este ensinamento está a favor dele, eu digo que esse indivíduo vai para o inferno. Te afirmo aqui, vai para o inferno. Pronto. Se uma merda que encosta o furingo no olho dos outros, ele acha que este livro está a favor dele, ele tem a certeza que ele vai para o inferno. E isso também é uma boa notícia para você. Só que você tem que considerar que você não vai se agregar com uma merda dessa. Consegue entender? Ok? Que uma merda que encosta o fusquete no seu olho, tá? Ok? Que são mentirosos, ladrões, trapaceiros, assassinos, adúlteros, pagam para foder a mulher dos outros.
ladrões, mentirosos, emuladores, plagiadores, caluniadores de plágio, fraudadores, né? Ok? Que uma merda dessas, tá? Esteja associado com o ensinamento de Deus, completamente absurdo, tá? Completamente absurdo. É até desnecessário para eles perder esse tempo, tá? Ok? Pronto, então primeiro raciocínio que eu quero colocar. Agora, o que é ser salvo, né? A primeira ideia que eu quero colocar aqui é o seguinte: imagine que uma pessoa está interessado em ser salvo. Poxa, ser salvo, né? A salvação eterna, ser salvo. Deixa eu só me organizar aqui que eu me perdi o raciocínio sempre que eu... Isso, tem uma passagem que Jesus Cristo disse o seguinte. Ele disse assim: no dia do juízo, sodomitas vão se levantar contra esta geração, porque se vissem as coisas que eu fiz, Jesus falando, tá? Há muito tempo eles teriam se arrependido, com pano de saco e com cinza. Pronto. Quando Jesus Cristo diz que no dia do juízo, sodomitas, ou seja, aquele povo que foi condenado como reprovado diante de Deus, os sodomitas na Bíblia, tá? Eles foram reprovados por Deus, né? O texto vai mostrar claramente que a reprovação de Deus era tão grande que um juízo vindo do próprio Deus, tá? Um juízo assim, um prodígio, tá? Anormal, recaiu sobre os sodomitas, tá? De modo que Deus exterminou eles daquela geração ali, né? Não foi nem, eles não foram destruídos nem pela espada, foi o próprio Deus, tá? Que fez cair do céu um juízo sobre eles, tá? Ok? Ou seja, esses cagalhões que encostam o cu no olho dos outros, tá? Eles serão condenados no dia do juízo pelos sodomitas, tá, que teriam se convertido, tá, se Jesus Cristo anunciasse o ensinamento para eles. Porque você vê que pelas más obras que eles praticaram, eles foram todos destruídos, tá? Ok? Mas, como eles já estão mortos e o espírito deles é eterno e está diante de Deus para juízo, Jesus Cristo afirmou que algumas daquelas pessoas que foram destruídas naquela destruição ali, de Sodoma, tá? Aquelas pessoas ali, não tá me dizendo porra nenhuma esse furingo no meu olho. Eu tô aqui para te desagradar mesmo, ok? Você vai se sentir desagradado no olho do seu cu, ok? Os sodomitas foram destruídos, tá? Foram destruídos, tá? E o lance é o seguinte: aquilo ali era como se fosse um determinado local em que Jesus Cristo disse que daquelas pessoas que foram destruídos ali, alguns, tá? Alguns foram salvos. Sim, foram salvos. Por que foram salvos? Porque se tivesse aparecido, se existisse um ensinamento como o de Jesus Cristo, de modo que aquelas pessoas tivessem ouvido aquela mensagem, visto os prodígios que Jesus Cristo fez, tá? E Jesus afirmou, tá? Sendo o Messias, tá? Ok? Vindo da parte de Deus, ele afirmou que algumas daquelas pessoas que foram destruídas ali, não só não teriam sido destruídos, tá, como teriam se convertido, tá, do mau caminho que eles estavam, para que Jesus diga que no dia do juízo eles estarão como juízes, tá, desta geração, ou seja, da geração em que Jesus Cristo estava falando, tá, ok? Então, uma garantia que Jesus Cristo deu. Então é como se Jesus Cristo dissesse assim: Jesus, então você está querendo dizer que uma pessoa, no meio daquelas pessoas que está escrito lá no livro de Gênesis, que foram destruídos pelo próprio Deus, tinha gente ali naquele meio ali que, se o evangelho tivesse chegado até eles teriam se convertido, então foram salvos? Aí Jesus responderia: sim, exatamente isso. E eles vão estar lá no dia do juízo para julgar determinadas pessoas que estão nessa geração aqui, tá? Ok? Porque eles teriam se arrependido. Isso significa o quê? Significa também, tá, que se uma pessoa nunca ouviu do Evangelho, a pessoa nunca ouviu do Evangelho a vida inteira, Deus sabe se essa pessoa é salva ou não. Por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, uma pessoa que nunca ouviu falar, ou que nunca ninguém lhe falou a respeito, ou que viveu a vida inteira sem nunca conhecer nada de Deus, essa pessoa pode ser salva. Por quê? Porque Deus sabe
que tipo de caminho essa pessoa trilhou, de modo que ela automaticamente teria se desviado do mau caminho pelo bom ensinamento, tá? Ok? Ok? Só que é impossível, tá? Que um pronto. E poxa, é interessante isso. Então, Jorge, você está querendo dizer que um cagalhão desses que encosta o furingo no olho dos outros pode ser salvo? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque se ele fosse salvo, já teria se convertido. Ok? É ou não é? Uma merda que encosta a fusqueta no seu olho, provavelmente já ouviu falar da Bíblia, do ensinamento de Deus, de alguma coisa assim, e ele está nesse caminho ainda, por quê? Porque ele já é condenado mesmo para o inferno, ele vai ser assim a vida inteira. Ok? Este aí não. Tá? Qual o raciocínio que eu quero colocar para você? É que quando você, para que uma pessoa se converta, ela não precisa fazer parte de uma, para que uma pessoa seja salva, ela não precisa da intervenção de uma igreja, ou de uma testemunha, ou de uma pessoa que fale para ela, ou de alguma coisa. A questão é que quando o ensinamento vem até a pessoa, tem o poder de tirar essa pessoa do seu mau caminho. Ou seja, estando a pessoa trilhando pelo mau caminho, vindo o ensinamento, a pessoa se realinha para poder caminhar pelo caminho certo. Esse é que é a situação, tá? Que vai realmente mudar a pessoa, tá? E que Jesus Cristo afirmou que determinados indivíduos que pereceram na destruição de Sodoma teriam se arrependido, porque eles teriam de fato se arrependido e seguido por outro caminho, tá? Ok? Um caminho diferente que eles estavam seguindo ali. Esse é que é o que Jesus Cristo quis dizer. Significa que eu me preocupo muito, tá, que uma pessoa faça uma agregação política ao meu movimento cristão, entre aspas, né, um movimento cristão, uma agregação religiosa, ou então eu vou anunciar muitas palavras de Deus para essa pessoa, tá? Sim, isso daí tem o poder de realinhar a pessoa para a pessoa se converter. Mas se porventura essa pessoa nunca ouviu o ensinamento, tá? Nunca ouviu o ensinamento, no dia do juízo, ou no momento em que a alma dessa pessoa estiver diante de Deus, Deus sabe exatamente se essa pessoa teria se arrependido ou não. Consegue entender? Significa que a pessoa está completamente entregue ao julgamento de Deus. Consegue entender? E o julgamento de Deus vai ser preciso. Porque ali está, por exemplo, quando uma pessoa julga alguma coisa, a pessoa tem uma capacidade limitada para perceber todas as situações que estão envolvidas. Mas diante de Deus, não. É um julgamento dentro das entranhas mesmo do pensamento, tá? Consegue entender? E de todas as intenções, tudo completamente exposto, tá? E pesado em todas as balanças eternas. Ali vai ser julgado. Só que, por não ter atendido o ensinamento, a pessoa que virou as costas para o ensinamento, essa daí não. Ok? Da mesma forma que a pessoa que nunca ouviu falar, ela está sujeita a ir para o inferno. Está sujeita a ir para o inferno pelo seu mau caminho que provavelmente seguiu, tá? Então esse é o raciocínio, tá? Que eu quero colocar para você. Mas o que uma pessoa precisa fazer para que ela seja salva, tá? Considerando que a informação do Evangelho de Jesus Cristo, de Deus e da salvação está chegando para ela agora. Se arrepender, ok? Só isso. E aí eu já falei num outro vídeo a respeito do nascer de novo. É um processo que automaticamente vem depois de se arrepender. Ou durante ou depois. Vem durante ou depois de se arrepender. Que é uma situação em que a pessoa vai nascer de novo, né? Consegue entender? E o que é? Entrega na mão de Deus, o nascer de novo. O nascer de novo é a parte de Deus, tá? O nascer de novo é o que Deus faz na pessoa, tá? É uma coisa que a própria pessoa não faz nela. Consegue entender? Assim como alguém não nasce por si mesmo, tá? Essa pessoa nasce de novo por um feito, tá? Que é um prodígio da parte de Deus, tá? E a pessoa que no caso nasceu de novo, ela sabe que nasceu de novo, porque ela sabe realmente que as coisas que estavam dentro dela mudaram, tá? Depois do momento que ela nasceu de novo. E o que é importante para essa pessoa? Então, o que essa pessoa precisa? Se arrepender. Pronto, ok? Na Bíblia, Deus enviou um profeta que era João Batista. O João Batista foi e estava anunciando: arrependei-vos, né? Então é isso daí que essa pessoa tem que fazer para ser salvo. Para ser salvo, o que eu preciso fazer? Se arrepender. Ok? Poderia falar mais coisas, mas eu quero guardar segredo, tá? Eu poderia falar mais coisas, tá? Mas
Isso daí são segredos da profissão, ok? Mas arrependei-vos, consegue entender? Aquilo que alguma coisa que encosta o cu no seu olho nunca vai conseguir, ok? Nunca, tá? A Bíblia ainda tem determinado ensinamento que coloca que o arrependimento é uma coisa que só acontece quando Deus permite que a pessoa se arrependa. Significa que quando Deus não quer que uma pessoa se arrependa, essa pessoa não se arrepende, ok? Tá? Ok? Aí eu quero só reiterar aqui aquela situação que eu falei, tá? Uma doutrina satânica de cus encostado no seu olho, mas que é religiosa, é moral. Existe uma moral satânica. Tudo isso daí vai para o inferno, ok? Tá? Ok? É um raciocínio que eu coloquei. A moral satânica vai para o inferno, ok? Pronto. Então é isso, tá? Esse é o conselho que eu dou para qualquer pessoa. Poxa, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Arrependei-vos, a mensagem do João Batista falando. Me arrepender em quê? Eu poderia falar em detalhes aqui, mas não precisa. Eu já falei, segredos da profissão. Mas eu estou colocando o absoluto aqui. Não tem como, por exemplo, você ensina uma pessoa a andar de bicicleta. Por exemplo, ensinar uma pessoa a andar de bicicleta. Como é que você faz para ensinar uma pessoa que anda de bicicleta? Você vai ensinar a pessoa a se equilibrar, né? Mas para andar de bicicleta tem outras manobras que você pode fazer, né? Ou não é? Você pode fazer uma derrapada, pode saltar uma ponte, ou não é? Pode correr mais rápido, pode trocar de marcha. Isso daí fica por sua conta, você vai aprendendo. Arrepender, depois que você se equilibrou, aí é com você, ok? Tá? Então, segredos da profissão, ok? Segredos da profissão. Aquilo que nenhum furinho encostado no cu, no olho dos outros nunca vai conseguir, ok? Qual é o segredo? Arrependei-vos. Poxa, o que eu tenho que me arrepender? Você mesmo sabe. Você mesmo sabe. O que eu tenho que me arrepender? Tem provavelmente coisa que você vai chegar, não pode fazer isso, né, cara? Pô, sinceramente, essa merda que você tá fazendo aí, né? Tem pessoas que às vezes precisam de tomar um peteleco para entender o que ela está fazendo de errado, né? Mas tem certas coisas que a pessoa já sabe imediatamente o que é. É isso daí, ok? Consegue entender? Deixa eu só colocar mais uma ideia para ficar bem claro aqui. Deixa eu ver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma situação, mas não é isso, estou tomando só como exemplo. Por exemplo, isso aqui é meu. E um indivíduo vem aqui e mete a mão nisso daqui. O indivíduo que se beneficiou nessa situação aqui, ele se beneficiou com aquilo que é meu, eu fiquei com prejuízo, não foi? Analise qualquer situação onde eu tenho uma coisa, eu fico no prejuízo e no benefício fica a outra pessoa. O que é? Esse prejuízo que você deixou numa pessoa, é isso daí que você está devendo. Este prejuízo aí mesmo que você deixou em cima de uma pessoa, é isso daí que você está devendo e é por causa disso que você vai para o inferno. Ok? É isso daí. Tá? Ok? É isso daí.